Xalandial, chamados irmãos e irmãs, vou começar aqui fazendo esse vídeo. Vai ser uma série de vídeos e eu pretendi começar por esse texto, por essa revelação que o Eterno, Criador dos céus e da terra, me deu, certo? Vamos lá. Fala sobre o jovem rico, a passagem do jovem rico, né? Está em Lucas capítulo 18, versículo 18, versículo 18, né? Fala assim: certo homem de posição lhe perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Alcha respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o Eterno. Conheces os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo Yaosha estas palavras, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, distribui aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Entenda aqui, pessoal. A passagem fala de um homem rico, um jovem, que era muito rico. E ele chegou até Yaosha, o Messias, e perguntou o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E o Messias foi e falou para ele sobre os mandamentos. E ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então Yaosha foi e falou assim: vai, pega tudo que tens e vende e dá aos pobres. E depois vem e segue-me. Presta atenção, pessoal. Yaosha falou: pega tudo, absolutamente tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Nas denominações, o que é que o pastor prega? Ele prega dizendo que o jovem rico, ele era para ter dado tudo para os pobres de espírito. Eles pregam dessa forma, que precisa do dízimo, das ofertas dos fiéis, para quê? Porque o Eterno quer que você dê o dízimo, quer que você dê oferta para ganhar almas, né? Esses são os pobres, que são os pobres de espírito. Só que Yaosha não exemplificou isso aqui não. Yaosha disse: pega tudo quanto tens e dá aos pobres, vende e dá aos pobres. Quem são esses pobres? São os pobres de condição. São os pobres que estão morando em situação de rua. São os pobres que não têm o que comer, que não têm o que vestir. São os pobres que não têm nem onde cair morto. Era para esse jovem rico pegar toda a sua riqueza, vender e dar a esses pobres. Não como os pastores das denominações falam, que é para levar para a igreja, né? Quem é a igreja? A igreja somos nós mesmos, seres humanos. A igreja é eles. Por quê? O dízimo é para Deus. Deus recebe, pessoal. O Criador recebe o dízimo. Ele não recebe nem um centavo seu. Por quê? Porque o dízimo não é para dar para a igreja parede. É para dar para o ser humano. A igreja somos nós. O apóstolo Paulo ele fala: vós sois o templo do Espírito. Então nós somos o templo do Eterno. Então quando você vê uma pessoa em aperto, endividada, uma pessoa que não tem nem onde cair morto, e você quiser entregar algum dízimo, não entregue em igreja paredes. Entregue para essa pessoa que está passando por esses apertos. Sem se importar com o que ela vai fazer, porque o que ela vai fazer com o dinheiro que você der, aí já é problema dela. Correto? Então, o apóstolo, o Estevão, ele foi morto por quê? Por que o Estevão foi morto? Exatamente por isso. Porque ele pregou para os fariseus e saduceus lá no Sinédrio, dizendo que o Eterno,
ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, paredes. Ele não habita em paredes. Para que ele vai habitar em paredes? O Eterno não habita em paredes. Então, os fariseus foram lá e mataram ele. Mataram Estevão. Porque imagina só, no dia de hoje. Imagina só no dia de hoje. A palavra fala que quando Pedro discursou para as pessoas no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas creram na pregação e foram salvas. Agora imagina uma igreja que tem aí 5.000 pessoas, né? Que tenha 5.000 pessoas na hora. E chega uma pessoa e prega a respeito disso. No mínimo, metade dessa igreja vai cair fora. Das pessoas dessa igreja, desse templo, vai cair fora. Metade. E aí, metade saindo dessa igreja, o faturamento mensal dessa igreja também vai cair, pessoal. Você está entendendo? Então, por isso que não é interessante para os pregadores pregar a verdade. Os pastores estão engordando. Você vê as esposas dos pastores, principalmente da Universal. Você vê alguma esposa de pastor magra, magérrima? Quando você encontra alguma magra, é porque ela vai numa academia, ela procura, né, cuidar do corpo dela, ela tem aquela vaidade, né? Mas a maioria, eu posso dizer que 90% das esposas da Igreja Universal é tudo gordinhas. Por quê? Não fazem nada, não trabalham. Não dão um duro numa barra de sabão. Até em casa, muitas delas não trabalham lavando uma roupa, não trabalham fazendo uma comida, entendeu? Não varrem uma casa. Elas chamam uma obreira para isso. Eu digo porque a minha ex-mulher era obreira e trabalhava na casa de uma esposa de pastor, tomando conta da filha dela e fazia as coisas lá, antes de casar comigo. Hoje a gente está separado, né? Mas esse é outro assunto. Não tem nada a ver com isso aqui. O que importa é exatamente o que estou pregando na palavra. Muitos que vão ouvir esse meu vídeo vão dizer assim, poxa, ele está falando porque as pessoas dão o dízimo nas igrejas. Primeiro, o dízimo foi instituído pelo Eterno na lei de Moisés para o povo de Israel, certo? Nós não fazemos parte do povo de Israel. Nós somos brasileiros. Entendeu? Aí interessante, se é para dar o dízimo, então por que a gente também não honra o sábado? Porque o sábado é um mandamento e nenhum pastor quer honrar o dia de sábado, né? O dia mais importante para a igreja sempre é o quê? O domingo. Se é para dar o dízimo, por que então que os pastores comem carne de porco, uma vez que a carne de porco no Antigo Testamento é uma carne imunda? Aí no Novo Testamento ele fala o quê? Ah, não, porque o Eterno, né? Ele fala Deus, né? O Eterno tá escrito que o Eterno purificou as carnes imundas. O Eterno não purificou nada. Se você ler lá no livro de Atos a respeito, né, daquela visão que Pedro teve quando estava no telhado, de um lençol descido amarradas 4 pontas, dentro desse lençol toda sorte de animal quadrúpedes imundo. Aí veio uma voz do céu e falou, Pedro, mata e come. E ele disse, de modo algum, mestre, porque nunca veio nada impuro na minha boca. Aí a voz veio a segunda vez e falou assim, Pedro, não considere impuro aquilo que o Eterno purificou. Porém, não estava falando da comida, da carne, do porco, não. Estava falando exatamente de um centurião chamado Cornélio, que era romano. E naquele tempo, os judeus não podiam entrar na casa de um romano, porque era considerado impuro. Se ele entrasse na casa de um romano, ele ia ser considerado uma pessoa impura. Então, pessoal, procure estudar as escrituras. Não come da mão de pastores gulosos, gananciosos, que só quer seu dinheiro, não. Porque é isso que eles querem. Não come da mão de pastor, não. Come daqui, ó, olha, das escrituras, da palavra, entendeu? Come da palavra. É isso aqui que é o verdadeiro alimento. Não é o pastor pregar para você A, B e C e você ir pelo que ele fala, não.
Porque é o que o Messias falou, Yahshua, que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no barranco. O pastor, ele está cego. Cego de quê? De ganância. Cego porque quando ele vê o dinheiro que é colocado lá no altar, né? No altar, os olhos dele crescem. Os olhos deles crescem. Por isso que tem muitos pastores que saem de uma denominação e criam a sua própria denominação. Por quê? Porque eles querem ganhar mais. E lá nessa denominação está ganhando menos. E querem ganhar mais porque está vendo que ali está entrando muito dinheiro. Entendeu? Você vê que de vira e mexe está aparecendo uma igreja nova. Uma igreja diferente. Então entenda, irmãos, que a igreja somos nós. A igreja é eu, é você. A igreja não é isso aqui não, parede não. Porque Deus não habita aqui em parede não. Deus, o Criador, ele habita no ser humano. E ao dos exércitos, ele habita no ser humano através do seu espírito. Entendeu? Então, eu gostaria de deixar esse vídeo para todos os irmãos e as irmãs e que vocês venham refletir que a paz do eterno Yahweh e do seu filho Yahshua Mashiach abençoe a vossa noite de domingo. Que assim seja.